Levante é o longa-metragem de estreia da brasileira Lila Ala. O filme foi um dos 7 selecionados na competição da Semana da Crítica, uma das mais importantes mostras paralelas do Festival de Cinema de Cannes. Os vencedores foram anunciados na noite desta quarta-feira. Levante ficou de fora da premiação. O grande prêmio da mostra recompensou Tiger Stripes, da diretora Amanda Nel, da Malásia. No entanto, a cineasta brasileira ainda concorre ao prestigioso prêmio Camera d'Or, que recompensa os primeiros longas-metragens selecionados em Cannes e que será revelado no próximo sábado, último dia do festival. Levante aborda o dilema de uma jovem jogadora de vôlei que vê a carreira ameaçada por uma gravidez indesejada. A personagem principal é protagonizada por Ayomi Domenica. Um pouco antes da cerimônia de encerramento da Semana da Crítica, em entrevista à RFI, Lila Ala disse que o filme é muito mais do que feminista. Ele tem uma perspectiva queer e não cisgênera feminina. Você também já menstrua esse mês? Já, mas por quê? Só pra saber. Eu não quero ter. Só preciso saber como. O médico que foi cobrou R$8.600. Falou que a galera que tem grana normalmente faz com o cara mesmo. Esse é o problema, né? Quem tem grana e quem não tem. Olha, eu acho que a gente pode justamente, antes de vir para cá, estávamos falando sobre isso. A gravidez indesejada, ela é algo que pode acontecer a todas as corpas com útero. Isso não é apenas do feminino, né? Acho que é importante dizer isso porque está no filme, né? Isso tá, a importância das corpas e das existências distintas dentro desse filme não é por acaso. E tem uma abordagem queer, né? É uma abordagem queer, sim, e é uma abordagem de questões de direitos reprodutivos de uma atleta que é bissexual, que está inserida dentro de um contexto que é queer, de corpos que existem todas as suas belezas e diferenças. Então, eu tenho um pouquinho de cuidado com encaixotar num lugar feminista, apesar de acreditar num feminismo que é um transfeminismo, e eu colocaria mais num lugar queer nesse sentido, porque não é um filme de mulheres para mulheres, é um filme de pessoas para pessoas. É um filme inclusivo, solidário. É um filme que exclui o exclusivista. Não sei dizer se isso é inclusivo. Eu tenho um pouquinho de cuidado com essas palavras, porque elas são muito apropriadas por distintos movimentos e usadas de maneiras diferentes, não sempre a favor das mesmas causas que eu. Assim. Então, desculpa, também é feminista, mas é muito mais. E não são corpos apenas femininas, são corpos. Temos dentro do time homens trans, pessoas não binárias, mulheres trans. Então, assim, eu acho que não é um detalhe, por isso que eu insisto, porque é um olhar sobre os direitos reprodutivos e a violência sobre os corpos desde uma perspectiva queer e não cisgênera feminina. Ayomi Domenica, como foi então para você viver essa personagem Sofia? Foi e está sendo muito importante pessoalmente para que eu reveja em mim mesma quanto que isso me afeta, quanto isso me gera também medo e também coragem e ousadia para não abandonar esse assunto. Porque também sou sujeita a isso, porque também posso engravidar e também posso passar por um desespero como esse, vivendo no Brasil, correndo riscos e tendo pessoas ao meu redor que também passam pelo mesmo, também vivem o mesmo risco. Na minha vida profissional está sendo muito importante. É a sua primeira vez em Cannes? É a minha primeira vez em Cannes.
E mais do que isso, porque foi meu primeiro trabalho que eu fui... Primeiro longa, né? Não o primeiro longa, mas minha primeira protagonista. E mais do que isso também, porque não é sobre estar protagonizando, apesar de ser muito grande para mim isso. Mas por fazer um trabalho em que eu sou absolutamente credibilizada, respeitada, e a Lila tem um modo de trabalho muito aberto, muito permeável, e isso é muito importante enquanto uma atriz criadora que também pesquisa, que também opina, que também cria, que também escreve. E isso mudou muito a minha visão da minha... Não a minha visão, porque eu já sei que eu sou essa atriz, eu gosto de criar também. Eu sou uma atriz criadora, eu faço teatro, eu escrevo coisas que eu atuo. Mas uma forma nova de ver como eu quero que o meu trabalho seja. E também uma nova forma que eu sinto que as pessoas vão ver o que é o meu trabalho. Então, pessoalmente, muito importante, não só por como essa história é contada, mas por como esse filme foi feito também. Uma ética de trabalho fundamental que mudou muito também. A minha visão do audiovisual, que não precisa ser feito de uma maneira específica, super hierarquizada. E profissionalmente uma oportunidade muito grandiosa. Lila, desde o início você quis fazer o filme com um filme de suspense, quer dizer, um filme que fala desse conservadorismo crescente da sociedade brasileira, mas um filme de suspense que deixa a gente na expectativa o tempo inteiro do que vai acontecer. Talvez eu pudesse fazer um filme de terror com esse assunto, né? Eu Acho quase que falei não terror. Sim, ao mesmo tempo que foi ficando mais e mais evidente para mim, e isso faz com que eu mesma reveja durante todos esses 7 anos do processo desse filme. 7 anos. São 7 anos, quase 8. Estávamos fazendo as contas ontem. E entendendo o que das jornadas clássicas não me interessa e o que dos gêneros clássicos não me interessa para contar essa história. E eu acho que durante a pandemia, o pandemônio pelo qual o Brasil passou nesses 4 anos, né, ficou muito evidente a paralisação pelo medo e a tristeza absoluta das pessoas. Paralisou qualquer possibilidade de transformação, né? E para mim foi ficando mais e mais evidente o quanto isso é uma estratégia política. E o quanto eu não podia cair nessa armadilha na maneira de construir esse filme. E foi ficando mais e mais pulsante a importância dessa força, essa alegria, essas brechas por onde sai luz no filme, né? E que dão esse suporte para a Sofia e tornam o que seria uma jornada clássica de uma personagem vivendo isso de maneira solitária, um processo estratégico, político, de coletivo mesmo, de levante e de aumentar a possibilidade de resolução, assim como o nosso processo. Acho que é muito espelhado, né? O fazer, o viver, o que da vida vai para o filme, o que do filme vai para a vida. E esse processo, que bom que ele é assim, fluido. E isso hoje para mim é uma das coisas mais importantes, porque a alegria é política. Se eu cair, eu me levanto! E temos as evidências médicas da gravidez. Vá cuidar da sua vida. O senhor pode ir preso. Sai. Nós temos advogados, assessores. O senhor vai levar preso.